Boa noite. Hoje o nosso café com elas é num horário diferente. Não dá pra gente tomar muito um café, não é mesmo? Porque já tá de noitão. Se a gente tomar café, a gente não acorda. A gente não dorme, né? Sejam todas bem-vindas. Todo mundo entrando. Hoje a gente vai bater um papo com Mariana Ullmann Simas. Ela é mãe de 3, é cristã, frequenta a igreja desde que nasceu, ela disse, e com 24 ela resolveu caminhar mais próximo de Jesus. Ela é esposa do ator Felipe Simas e vai ser muito legal conversar com ela hoje sobre como ela tem feito para tentar conciliar a sua vida espiritual. Exatamente, a Carol falou, hoje é melhor um chá. Hoje é mesmo, hoje é noite, sejam bem-vindas. Como conciliar nossa vida espiritual com a maternidade, né? Os desafios de maternar e ainda assim manter uma vida espiritual. Deixa eu chamar a Mari. Deixa eu aceitar a sua solicitação. Oi, Olá! Tudo bem, tudo Mari? bom? Tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite. Sempre uma honra poder conversar um pouquinho mais com você, com essa família tão amada. Oh, a gente vai contar um pouco dos bastidores aqui do nosso contato uma com a outra, né, Mari? Conta Isso. pra gente um pouco, conta pra gente um pouco da sua trajetória com Jesus. E aí depois a gente Bem, entra agora no nosso momento maternar. tá bom. Eu fui criada numa família cristã, então fui criada na igreja, fui criada numa igreja que você conhece muito, mas fui criada Sim. numa igreja muito amada. E desde pequena, assim, minha mãe sempre eu brincava com ela que a gente sempre brincava lá em casa, minha mãe fechava a igreja, que ela sempre gostou de ficar muito na igreja e eu cresci assim, então eu sempre gostei de estar na igreja. Assim foi minha adolescência. E na minha adolescência a gente ia muito no culto adolescente, mas depois a gente sempre saía e encontrava os amigos e fazia algo a mais. E aí é, eu eu conheci o Felipe e a gente acabou namorando e essa época eu já estava um pouco afastada da igreja. Sempre soube a quem recorrer, eu sempre falo isso, que todas as vezes que acontecia Uma alguma travada. coisa ou que eu sentia alguma coisa, eu sempre sabia recorrer. Tá travando? Deixa eu tentar botar, porque ele tá me escutando agora? Voltou? Oi, tô, pronto, Voltou? voltou, É porque aqui voltou. o Wi-Fi é meio ruim, então eu tirei e botei na internet. Tá, Então qualquer coisa você me fala, perfeito. porque a internet não pega muito bem aqui. Mas e aí na minha adolescência eu me afastei. E aí a gente se conheceu, eu e o Felipe, a gente começou a namorar e a gente engravidou do Joaquim. E nessa primeira fase eu sempre falo isso, que eu sempre sou nos momentos que eu tinha dificuldade ou alguma coisa. Eu nunca deixei de escutar louvor, que é uma coisa que eu sempre amei. Sempre fez muita parte, assim, eu sempre gostei muito de música, então sempre fez muito parte da minha caminhada. Mas o que muita gente não sabe é que o Felipe não se converteu por mim. E isso é muito engraçado, porque ele começou a ler a Bíblia por ele e até que um dia eles e eu estava viajando, eu voltei e a gente teve uma conversa muito séria e a gente resolveu caminhar com Cristo, porque do jeito que a gente estava, não dava mais. Então a gente foi e desde então, assim, eu acho que muita coisa mudou na nossa vida. E eu acho que esse ano de pandemia foi um ano
de muito aprendizado e de olhar e falar, se questionar, sabe? De olhar e falar, a gente quer uma fé morna, sabe? Onde Deus fala ali que vai vomitar, ou quer realmente vivenciar o que Cristo deseja pra gente. E ali começou a nossa busca, Uhum. assim, nossa busca de entender o que é amar a Deus em primeiro lugar, sabe? O que é Uhum. ter esse amor por Ele. E acho que nesses 2 anos pra cá, tudo mudou. Que legal, muito legal saber disso. Eu ouvi já, acho que o testemunho do Felipe, eu achei muito impressionante que foi numa cachoeira, né? Ele tava lendo a Bíblia e aí É, ele mergulhou numa cachoeira e, tipo, saiu renovado pelo Espírito, assim, né? Que coisa, gente. Glória a é, Deus, que coisa foi muito maravilhosa. lindo esse testemunho dele. E, gente, para quem não sabe, a igreja que a Mari frequentava quando era criança era a igreja do Paulo, que é meu marido. E foi muito, muito engraçado, que É, eu lembro que eu acho que a sua mãe comprou a minha caixinha com mensagens de maternidade, né? E deu foi, para me deu. você. E aí eu lembro que eu Foi. E aquela tava bem caixinha no fez toda a comecinho. diferença na minha vida. Ai, gente, muito legal as coisas, como Deus une as coisas assim, É, né? como E aí faz, é eu lembro como verdade. se Eu lembro. fosse hoje. Eu lembro de tipo, eu entrei um dia no Instagram e falei assim, gente, um monte de gente do nada começou a me seguir. Aí quando eu fui ver, eu falei, gente, falei, Paulo, olha quem me repostou e falou assim, ah, é a Mari, eu conheço. Eu falei, ah, então tá bom. Não, e foi Que muito engraçado barato. pra gente também, porque Paulo saiu da igreja que eu digo, foi morar em São Paulo, né? E aí teve um dia, e aí eu e o Felipe, logo na nossa conversão, a gente começou a escutar muito o Thales Roberto, o Uhum. Rodolfo Abrantes, um Paulo e o Marcos Almeida. E aí teve um dia que a gente estava escutando uma música que, nossa, lá em casa sempre toca, que é aquela O amor lança fora o medo. E aí uma amiga minha de adolescência, que o pai também é pastor da igreja que a gente cresceu, entrou no carro e falou assim: Mari, você sabe quem canta essa música? Aí eu, Paulo. Aí ela, Paulo Nazaré. Aí eu, sim, Paulo Nazaré. Aí ela, mas você sabe de quem que a gente tá falando? Aí eu, do Paulo Nazaré. Ela, filho do pastor Josué. Eu, quê? Não acredito, eu não Agora, tinha aí foi quando você associado. fez a conexão. E aquilo foi assim, eu falei, caramba, não tô acreditando. Eu cheguei e acho que no domingo seguinte a gente foi na igreja em Niterói. E eu falei com o José, eu falei, José, tava José e Emília, eu falei, vocês não sabem. E aí contei, eles me contaram a história da música, que é, nossa, fica ainda mais, ela já é linda, fica ainda mais bonita. E foi uma grande surpresa e eu acho que foi uma conexão de tudo, né? E aí acho que ali tudo juntou. E foi muito Uhum. especial, essa família amada mesmo. Emília tá até aqui, minha sogra. Comentou que foi a Rayana que passou para você alguma coisa. Eu acho que foi a Foi a música, Rai. né? A E Rai passou. é muito legal que a minha sogra esteja aqui, inclusive porque a música é por causa dela, né? Acho que as pessoas não sabem muito Sim. esses bastidores dessa música do, né, O amor lança fora o medo, não há mais segredo, minha paz, né? Na época que o Paulo escreveu, minha sogra tinha acabado de descobrir que ela estava com câncer e graças a Deus está em remissão já há um tempão, né, sogrinho? Mas foi em Amém. um período bem difícil da nossa família e ele hoje abençoa, né, a igreja brasileira com essa música por meio desse momento de sofrimento, né? Nossa, maravilhosa. Mas Sim. e você sabe que uma outra coisa, Mari, que assim, vendo a minha sogra aqui, e a sua mãe, eu sei que ela participa muito, né, dos encontros de mãe de oração. Ela é uma mãe de oração, né? Muito. E eu acho que o quanto isso com certeza fez diferença na sua vida, né? Para você Sem dúvida. voltar ao evangelho, né? Sem dúvida. Mas tem uma coisa, Lu, que é muito importante. Eu sempre falo com os nossos filhos, que é o quanto é precioso a gente ter as nossas experiências. Porque eu sempre vi a minha mãe ter muita experiência com Deus, muito, principalmente com filho, assim, de
acontecer coisas dela acordar de madrugada, Deus falando, ora pelo filho tal. E ela começar a orar, 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 e dar 2 horas depois o telefone tocar e ela já atender falando o que aconteceu com esse filho. Então, eu sempre vi minha mãe tendo essas experiências, sempre. A minha vida inteira eu via minha mãe, as Débora sempre eu cresci falando, cara, um dia eu vou ser das Déboras, sabe assim? Porque sempre foi uma coisa muito forte na minha casa. E teve um dia que eu entendi que eu não podia vivenciar minha vida com Deus baseada na relação da minha mãe com Deus. Eu precisava ter as minhas experiências. E eu falo muito isso para os meus filhos, muito assim, pro Joaquim principalmente, que é mais velho, eu falo para ele, você precisa ter seu momento de oração com Deus, porque não que eu não tenha, não que a gente não tenha um momento de oração com ele, porque a gente precisa ensinar, né? Mas eu falo para ele, você precisa ter seus momentos, porque hoje o mundo luta contra isso. Então, para a gente afirmar o quanto Deus existe, o quanto Ele é vivo em nós, a gente precisa ter experiência com Ele. Porque senão uma hora a gente acaba duvidando. Então, eu falo muito isso para as crianças, sabe? Tem um momento de oração, vai orar. Eu falo, às vezes eles têm alguma coisa, mãe, vamos orar na hora. Então, eu acho que a gente tem que falar muito isso com as crianças, sabe? Para eles realmente terem esse momento. E quando a gente começou a fazer isso, uma vez o Joaquim, logo quando a gente começou a falar sobre isso com ele, teve um dia que ele virou pra gente e falou. Ele falou, mãe, Deus falou comigo. Aí a gente, tava eu e o filho, mãe e pai. Aí eu falei, Ele, eu tava pulando na cama elástica. E ele sempre fala, mas tem um lugar? Eu falo, filho, aonde você estiver, brincando. O que ele quer participar. E ele falou, eu tava pulando na cama elástica. E Deus falou comigo, como é bom ter pai e mãe, né, Joaquim? E eu falei, é verdade. Então, assim, é um jeito que ele vai tendo experiências. E isso é muito legal, né? Eu acho que é muito importante a gente semear isso neles. Com certeza, nossa. E aí, entrando nesse tema, né, da maternidade, do cultivo da nossa vida espiritual. Você disse que de 2 anos para cá tudo mudou e tudo se intensificou, né, com a pandemia. Como que tem sido a sua experiência, né, com Jesus? Como que você tem encontrado tempo para orar, para meditar, para ler, ler a palavra, se alimentar espiritualmente em meio à rotina caótica de 3 filhos? Então, há um tempo atrás, Deus falou muito comigo sobre... Eu comecei a orar sobre isso. Eu comecei a orar perguntando a Deus como eu conseguiria amá-lo antes de amar todas as coisas, antes de amar meus filhos, meu marido, antes de amar minha família. E isso sempre foi uma dor muito grande em mim, sabe? E eu sempre questionei isso. Eu falava, Senhor, como eu vou fazer isso? Porque eu realmente não sei. Porque eu não consigo te amar antes de amar, por exemplo, meu marido e os meus filhos. Eu não consigo. E eu comecei a questionar isso com ele, questionar. E teve um dia que eu senti de começar a abrir mão de algumas coisas. Eu sempre fui... Isso para mim é... Então, comecei... Deus me tocou. Oi, gente, travou tudo, né? Eu retomei aqui. Deixa eu mandar para Mari o pedido novamente.
Acho que nós duas estamos com problemas de conexão. Fiquem por aí que a gente já volta, tá? Tô mandando pra Mari, vamos ver se ela consegue se reconectar. Pronto. Para quem está entrando agora, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade com a conexão, mas a gente está tentando retomar, tá bom? Estou tentando mandar, talvez reiniciar a conexão, exato. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou fechar essa live. O meu áudio tá bom? Deixa eu tentar mandar para Mari de novo. Vamos lá. A internet não tá querendo nos ajudar hoje. Tô te mandando. Bora gastar o 4G, exato. Ponto. A gente é brasileira e não desiste nunca. A gente vai perseverar. Pois é. E eu nem lembro sobre o que eu tava falando, que eu sou esquecida. Ó, eu acho que o pessoal falou que você que falou, eu vou abrir mão. E aí eu entendi que eu precisava abrir mão de alguma coisa. E aí eu acordava normalmente 6 horas da manhã para levar as crianças, para organizar tudo, para acordar as crianças às 6h40, para sair de casa às 7, para levá-las para a escola. E aí eu comecei a entender de que eu precisava de um momento a sós com Deus, eu e Deus. E nesse meio tempo também, o Felipe veio para São Paulo. E eu senti muito no coração que a gente precisava orar como casal pelos nossos filhos. E ele também sentiu. E aí eu falei, então eu vou te acordar às 5h20, a gente ora, e depois, 5h40, eu ligo para fazer uma reunião de mulheres. Aí ele falou, combinado. E assim começou. Comecei a ligar para ele 5h20, e aí a gente orava, depois eu desligava com ele, ligava para uma outra pessoa, e aí a gente começava a orar de coisas nossas, assim. Era eu e a Helena, uma grande amiga que, nossa, faz diferença. E assim estamos até hoje. E eu entendi que na vida você tem prioridades, assim. Hoje, por exemplo, quando tocou meu despertador 5 horas da manhã, porque agora eu tô tentando acordar um pouco antes para orar sozinha, para depois orar eu e a Helena. E quando toco o despertador, eu falo, não creio. Vai todo mundo dormir até 8h30, eu não creio. Mas, assim, foi uma coisa que mudou a minha vida. E eu entendi que, por exemplo, eu amo me exercitar. E eu fiz um compromisso comigo mesma. Não foi nada que Deus falou comigo, mas foi um compromisso comigo que eu não posso me exercitar sem dar prioridade a Deus. Isso é uma coisa minha. Porque eu não vou deixar de fazer exercício. E se eu não tivesse meu tempo de manhã a sós, talvez eu deixe de buscar. Porque no barulho, aí você vai dispersando, e aí, se eu não consigo ler porque tá um barulho, eu não consigo entender, aí deixa pra lá. Então, isso hoje faz parte do meu dia a dia. Então, eu tô lendo a Bíblia 365, que, nossa, eu tô gostando muito. Então, eu leio a Bíblia 365, faço meu estudo, que eu tô lendo 1 Samuel, que eu também estou amando. E aí, leio 1 Samuel. E aí a gente ora, ou eu faço isso antes da oração ou depois. E normalmente de tarde eu tô lendo, acabei de ler um livro do Luciano Subirá, que é o Agir Invisível de Deus, quem puder, maravilhoso. E aí comecei hoje o Até Que Nada Mais Importe, que é dele também. E aí já comecei também e já comprei alguns livros para ler, e aí eu, assim, tô lendo de tarde. E aí eu tava lendo agora, Até Que Nada Mais Importe, antes de vir pra cá. E, nossa, é tão lindo ver as pessoas sendo usadas por Deus, assim, e vendo o quanto a gente tem de distração na nossa vida para não buscar ao Senhor. É de você olhar, eu tava falando com o Felipe, eu falei, amor, ele entrou no quarto porque ele também tá lendo. Aí ele falou, e aí, o que você tá achando? Eu falei, eu tô achando que eu vou jogar meu celular no lixo. Aí ele começou a... Eu falei, porque assim,
é impressionante o quantas coisas nos distraem. E ele fala isso, sabe, a todo tempo na Bíblia, que se a gente buscar ele de todo o coração, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com as outras coisas. Quando você vê o povo atravessando, eles ficaram 40 anos atravessando aquele deserto e as suas roupas não desgastaram. Os seus calçados não desgastaram. E aí você vê, você fala, Senhor, não é possível. Sabe? Então, eu acho que eu tô passando por esse momento, assim, e é impressionante. Eu comecei a ler, ano passado, um livro chamado Louco Amor, que é também, não sei se você já escutou Do falar, Francis Chan. Nossa Senhora! Ele é demais. Caraca, eu e o Felipe, a gente é apaixonado por ele. E aí, eu li esse Louco Amor e eu tava falando com o Felipe, é impressionante o quanto Deus é maravilhoso em todos os momentos, porque ele vai, assim, todos os livros que eu tô lendo, eu tô passando por alguma coisa e aí eu leio o capítulo do que eu passei. E sabe assim? E assim, o Francis Chan foi uma revolução na minha vida, porque se eu não tivesse lido, eu não teria aberto mão de muitas coisas que eram pequenos ídolos na minha vida e que não me deixavam chegar a amar a Deus de todo o meu coração. E eu acho que quando a gente entende por que ele fala pra gente amar ele de todo o coração, porque os nossos filhos, ele que nos deu. Ele fala, são heranças do Senhor. Então, assim, é uma herança que ele nos deu. Então, o meu marido, ele me deu. Então, é tão lindo quando a gente vê o porquê ele fala pra gente amar ele de todo o nosso coração. Porque tudo ele que nos dá, ele nos presenteia e ele tem prazer disso. Então, que eu tava lendo agora esse capítulo do Luciano Subirá falando que os presentes que ele ama nos dar, não deixe tirar o foco da presença dele. Então, eu acho que hoje, assim, às vezes eu até olho e falo, Senhor, que insignificância, o que eu mudo, sabe, na vida? O que eu faço, assim? O que eu tô fazendo? Às vezes me dá uns questionamentos, assim, eu falo, não é possível, cara. Sabe, tem tanta gente maravilhosa trabalhando pro seu reino e de verdade, assim, sabe, profundo, do fundo do coração. E é muito bom, é muito bom, é muito bom a gente entender o que Deus quer de nós, né? O quanto ele... Assim, eu acho que eu tô nessa fase, assim, de entender cada vez mais o que o Espírito Santo tem falado comigo. Esses dias mesmo eu fiz uma coisa que me incomodou muito. E aí no dia seguinte eu comecei a orar e eu falei, Senhor, por que eu fiz? Porque em 1 Coríntios 10 o Senhor fala isso, só vai vir tentação de que você já nos capacitou a vencer. Então, pra que eu fiz? Aí você fala... E ao mesmo tempo ele não tá te julgando, ele tá... E é muito louco isso, porque os meus maiores questionamentos são os maiores abraços dele. Então é muito lindo você ver isso, você ver um Deus misericordioso, um Deus que ama, sabe? Que te ama. Você tá ali, nossa, acabado. E ele fala, filha amada, a vida é assim, e vamos comigo que eu vou te capacitar. E da próxima vez você vai vencer, e você vai conseguir, vamos juntos. Então é muito lindo ver isso, sabe? É muito lindo ver esse amor de Deus conosco. Nossa, que lindo, que testemunho lindo, Mari, que alegria ver vocês passando por esse momento de tanta alegria e de tanto amor no Senhor. E Amém. tem algumas coisas que você falou que eu acho que são muito legais pra gente ir ressoando, né? Acho que o primeiro é essa questão da gente ver esse nosso tempo com o Pai como inegociável mesmo, né? Que nem um exercício físico, você entender, cara, é inegociável, é questão de vida ou morte, é questão de saúde, não é questão de opção, né? A minha alma tem sede disso, eu preciso achar espaço para ele, né? E eu acho que é interessante que eu acho que existem N formatos, né? Existe a possibilidade de acordar mais cedo, e eu acho que o fato de você ter esse compromisso com o Felipe e com a sua amiga te ajuda nisso, né? Porque você sabe que eles estão acordando, então, tipo, eu não vou deixar eles lá na mão, né? Mas o quanto a gente pode encontrar esse momento no meio do cotidiano também, deixou o filho na escola,
foi dormir, né? A gente consegue ter esse momento como inegociável, pensando mesmo em alimento para nossa alma, Sim, sabe? sim. Uma das coisas que eu falo muito... Pode falar, pode falar. Fala aí. Não, eu acho que, assim, pra mim faz diferença ser na manhã, porque é como se eu estivesse entregando o meu dia, sabe? Então, pra mim Você faz já diferença, começa o dia. mas eu falo muito isso com o Fih, por exemplo. De manhã é o meu momento, mas tem gente que tem a oportunidade de fazer de tarde, tem gente que tem a oportunidade de fazer, que consegue se concentrar e fazer um pouco mais tarde. Então, eu acho o legal é que Deus, ele não vai cobrar da gente a mesma coisa. Porque ele não faz isso. Então, e quando você começa a entender isso, eu e o Fih, a gente passou agora, estamos passando, né, por um processo, e a gente pede para passar como uma só carne, e é lindo ver o quanto Deus fala comigo de uma forma completamente diferente do que o Fih. Porque Deus fala assim pro Fih, faz não sei o que, Fih, tá bom. Aí ele fala, faz não sei o que, Mariana. Eu falo, não vai dar não. Porque isso, porque isso, porque isso, porque... Então, é lindo ver o quanto ele vai me mostrando que o caminho dele é melhor. E pro Fih, ele vai mostrando também de uma outra forma. Então, é muito lindo ver isso e o quanto ele não exige de nós a mesma coisa. Ele não fala, segue exatamente como não sei quem fez, ou como não sei quem... Não, ele só quer que a gente prepare um momento, né? Que ele seja prioridade mesmo da nossa vida. E eu acho também ele quer estar com a gente, né? Ele quer estar com a gente, ele quer que a gente esteja com ele. Porque às vezes eu pego um livro para ler e as crianças querem brincar, ou querem, a gente está aqui nessa casa e ou querem ir para a piscina. E aí eu falo, isso também faz parte do Senhor, sabe? Você vivenciar momentos com eles, sabe? Às vezes eu até falo, não quero não, quero ficar aqui lendo meu livro que é mais fácil. Mas aí eu sei que Deus fala, mas é um momento que eu preparei para vocês. Então, e também é um momento de adoração, também é um momento de devoção, né? Exatamente. Então é um momento também da gente entender que Deus está nos relacionamentos, né? Então, às vezes, a gente se cobra demais para uma coisa que ele quer que a gente viva. Então, é importante isso também, porque por muito tempo eu me cobrei. Eu falei, não, eu preciso ter um tempo, eu não tenho tempo, e por isso. Aí você vai largando, abrindo mão. E não é. E no início de tudo, assim, quando eu comecei a passar por isso, Deus falou, começa a viver com a sua família, sabe? A curtir os momentos com a sua família, porque eu tô aqui. Sabe, eu tô entre vocês, eu tô na mesa, eu tô no almoço, eu tô aqui. Então, quando a gente começa a entender que às vezes acontece um caos e você tira uma criatividade não sei aonde, tudo começa a se resolver e aí você fala, só pode ser a força do Espírito Santo, porque eu sou incapaz de fazer isso. Então, é muito lindo ver isso, né? É muito lindo ver o quanto ele não nos cobra, ele só quer estar. Exato. E eu acho que, assim, às vezes eu ouço muitas mulheres falando, mas faz tanto tempo que eu não falo com Deus, tipo, eu tô até com vergonha, né, de chegar, e essa sensação de um Deus que tá cobrando, que tá marcando num caderninho, né, olha, faz tantos anos que ela não me prioriza, e ele não tá nos cobrando, e eu acho que a questão de fazer ou não o seu momento devocional não vai fazer Deus ficar bravo com você, não faz Deus tirar a sua salvação, não. A única coisa que está acontecendo é que você está perdendo a oportunidade de se deleitar com a fonte de delícias da vida e receber sabedoria do Criador do universo. É só isso, sabe? E aí, pra mim, quando virou essa chave de, não é uma obrigação, é um privilégio que eu tenho. E eu vou fazer com que esse privilégio seja inegociável na minha vida. Em algum momento eu vou fazer, mesmo que não seja no momento, né, que eu coloquei ali, às vezes acontece, a gente sai da rotina e tudo mais. Entender, cara, assim como eu como, assim como eu bebo água, eu preciso meditar, eu preciso ouvir, orar, né? E o quanto esses formatos também podem ser maleáveis, né? Às vezes você vai ter o tempo de fazer 1 hora e vai ser muito deliciosa e tal, mas vão ter dias que você vai
ler um versículo, isso já valeu, já foi um alimento, Exatamente, né? exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Assim, hoje foi exatamente isso. Eu sentei, orei. Quando eu comecei a ler, minha mãe me mandou uma mensagem assim: Você pode vir aqui no quarto? Aí eu falei: Pronto, aconteceu alguma coisa. Aí o Vicente estava todo picado de mosquito, aí já acordou, aí já Hum, acaba, aí já fica no meu colo, mamãe, porque já não estava na hora de acordar. E tudo bem. E tudo bem, não né? vou ficar estressada com ele, não vou acabar o meu dia com ele. E eu acho que quando a gente entende isso, e quando a gente entende que os nossos filhos são heranças do Senhor, isso foi uma coisa que mudou muito a minha chave, assim. Eu acho que tudo isso começou quando eu fui escutar uma pregação de uma pessoa que eu gosto muito, um pastor que eu gosto muito. E foi uma pregação que foi, no meu entendimento, um pouco distorcida e virou um caos. E assim, foi muita coisa falada sobre aquela pregação e não tinha sido nada disso que eu tinha visto. Uhum. E aquilo para mim foi um choque. E aí, no dia seguinte, eu fui escutar uma pregação e eu falei: como é que eu vou escutar uma pregação se eu não sei o que está escrito na Bíblia? Então, eu estou Uhum. escutando alguém falar de Deus e eu não posso falar se eu concordo ou não, porque eu não sei. E aí eu comecei a entender Uhum. que muitas vezes, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, porque Felipe é um pai ruim, é um pai que, nossa, ele não está presente, isso e aquilo, não, você vai ter você vai ter a impressão do Fi que eu te falei. Você não pode Uhum. concordar ou não, porque você não sabe, você não conhece ele. Então, isso Uhum. mudou a minha vida. E ao mesmo tempo, se eu chegar aqui e falar, Felipe é maravilhoso, ele é incrível, ele é, nossa, é um pai presente, ele é um marido inacreditável, não sei o quê. Você vai ter a figura do Felipe que eu te falar. E isso foi Uhum. uma chave para mim. Eu falei, cara, assim tá acontecendo. Eu tenho a visão de Deus do que eu escuto. Não que os pastores não sejam usados, muito pelo contrário, eu acho que eles são, nossa, canal de bênção. Mas a gente Uhum. precisa ter esse Sim, conhecimento de Cristo. Então sim, ali mudou a minha sim. chave. E aí, quando eu comecei a entender que eu comecei a um caos também de estar muito cansada. Eu estava muito cansada das crianças e Uhum. tudo estava me irritando. E aí você vê um monte de mãe falando: graças a Deus eu tenho filho, nossa, maravilhoso, é incrível, eu amo ter filho, eu amo, amo ter filho, amo meus filhos, amo. E eu falava, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Porque assim, eu amo meus filhos, mas tem horas que eu quero me esconder, eu não quero nem que eles me achem, sabe assim? Sim. E aí eu comecei a enlouquecer, eu Uhum. comecei a falar, cara. E outro dia eu até tive esse questionamento agora, assim, buscando dessa forma, porque eu falei, Senhor, às vezes eu tô de saco cheio, e às vezes eu vejo umas pessoas e falam, cara, filho é maravilhoso, 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 maravilhoso. E às vezes eu me sinto de saco cheio. Eu olho e falo, caraca, Uhum. eu não queria ser mãe hoje. Eu Uhum. sei que é uma bênção, eu sei que é um privilégio, eu sei disso. Mas tem dias que eu acordo e eu falo, eu não queria ser mãe hoje. E isso, às vezes, me dói, sabe? Porque é um julgamento tão grande isso, é uma coisa que eu vejo tanto o contrário, que às vezes eu fico sem graça de falar o quanto isso me dá, às vezes, uma preocupação. E aí eu comecei a falar, às vezes eu começo a questionar, eu falo, Senhor, perdão, sabe? Perdão, porque eu hoje não sei, não queria fazer nada, eu não queria nada, eu não queria ser filha, eu não Uhum. queria ser mãe, eu não queria ser nada. Eu queria, nem sei onde eu queria estar, sabe assim? E aí, Uhum. é, e aí, ao mesmo tempo, quando você entende que os filhos são herança do Senhor, hoje em dia eu vejo muito isso, assim, quando eu falo com eles de uma forma que eu não gostaria, eu falo, caraca, o que que eu tô fazendo com as heranças do Senhor? Senhor, foi mal. E outro dia eu falei pra eles, assim, outro dia eles começaram a questionar ou não, eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E a minha psicóloga que me falou isso, e eu falei pra eles, repassei o recado, eu falei, deixa eu falar uma coisa com vocês, vocês são herança do Senhor. Então, quando eu e o seu pai, a gente chegar lá em cima, Deus vai falar assim, e aí, como foi o trabalho com a minha herança? O que que você fez? E se eu não tiver dado, eu e o seu pai, uma boa educação pra vocês e ensinamentos pra vocês, eu vou ser cobrada disso. Sim, Vocês não. sim. Então Uhum. hoje, se eu falo não pra vocês, é porque eu quero o melhor pra vocês, por mais que vocês não acreditem. Aí ficaram os dois me Uhum. olhando e aí deu hoje
Eu falei alguma coisa de não, aí a Maria, mãe, não acredito. Aí o Joaquim, ô Maria, você tem que entender que quando a mamãe fala não, a gente pode até achar que é ruim, mas é bom. Ai, que E aí eu fofo. falei, entrou, alguma coisa entrou. E o que você estava falando também, que eu me lembrei na hora da minha psicóloga, que ela sempre fala pra mim, ela fala, Mariana, as asas do Senhor tá aqui, às vezes a gente que sai. Então quando você Uhum, falou da mãe que falou, uhum, eu nem sei mais orar, é porque a gente uhum. se afasta, porque ele tá sempre Sim, presente. é. Com a sua Uhum, graça, com o seu amor, ele fala, uhum. as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E É, glória a Deus por isso, porque senão a gente nem tava aqui. é, Então, é. assim, é tão lindo ver isso, é Assim, tão lindo como ele capacita a gente de olhar uma coisa que a gente fez de ruim e falar, mas tá tudo certo. Ele mesmo é, faz a gente reconhecer isso, sabe? Então, é. eu tô nessa fase, assim, de realmente, eu acho que você também me inspirou muito, assim, como mulher, como mãe, quando eu comecei a ler a caixinha. Eu acho que tudo foi. Deus vai colocando pessoas na nossa vida que vão nos inspirando e vão mudando o nosso olhar, sabe? Eu acho Uhum. que eu comecei a falar um pouco mais de Deus aqui e a fazer versículos muito pelo que eu via também de você. Você acho que foi a primeira mulher de referência assim que eu vi aqui quando você se afastou do Instagram, que você falou, eu preciso de um tempo. E aquele seu afastamento, eu lembro que eu falei pro Fio, eu falei, caraca, a Luísa saiu do Instagram, tipo assim, minha ídola, sabe? Então eu acho que Deus vai também mostrando pessoas que a gente possa olhar e falar, poxa, eu quero essa intimidade, Uhum. sabe? Eu quero Uhum. Ah, glória a Deus. eu quero ter essa vida, sabe? Eu quero não de olhar e desejar aquela vida, mas de referência. Sim. E eu acho Uhum, muito uhum. lindo isso que Deus vai fazendo. Nossa, glória a Deus, Mari. E você sabe que essa coisa da gente admitir para para Deus a verdade do que a gente está sentindo, né? E falar, Senhor, hoje eu não queria ser mãe. Assim, eu quero agradecer, eu queria poder agradecer, mas hoje eu não tô querendo, sabe? E eu acho que tem muita gente que não consegue ter essa honestidade brutal com Deus. Porque, de alguma maneira, a gente foi criada dentro de um parâmetro religioso que é assim, não, eu preciso sempre agradecer, eu preciso sempre, né, assim, já estar com o coração meio que no Sim, lugar. E aí a gente esquece que Deus já sabe. Deus já sabe. E a gente está aqui querendo se ajeitar é, todo é antes de verdade. chegar para ele, ele já sabe. E o quanto ele nos conduz de volta à gratidão a partir do momento que a gente É, admite o nosso ressentimento, admite o nosso cansaço. E, e ele é grande, ele aguenta os nossos questionamentos, ele aguenta o nosso lamento, né? Eu acho que a gente tem muitas questões assim, não posso murmurar. Não, não pode ficar murmurando, mas você pode ir para Deus e falar, Senhor, eu tô cansada, tô exausta, renova as minhas forças. E aí você tá indo para a fonte de, de todo o ânimo da é, vida, é né? verdade. E eu me lembro muito assim, a maternidade para mim, eu falo que foi a maior disciplina espiritual que eu já pratiquei na vida. Porque, gente, aqueles primeiros meses que você só se doa, só se doa, só se doa. E, e eu lembro, assim, de madrugada, de estar exausta e amamentando e tal. E ser momentos que hoje eu recordo com um misto de dor, mas ao mesmo tempo um misto de alegria, porque eu lembro que, assim, cara, era uma oportunidade de eu orar. Eu tava lá, tava eu e aquele bebezinho, só, no escuro, no meio da madrugada. E eu falava, Senhor, que a sua bênção também esteja sendo, sabe, fluindo para ele e tal. E eu acho que o quanto a gente tem a oportunidade de orar pelos nossos filhos também no meio do dia a dia, né?
orar por eles e orar por nós, pedindo misericórdia também para as nossas limitações, né? Sim. E o quanto as nossas limitações apontam para a perfeição de Deus, né? Aqui com os meninos, eu e o Paulo, a gente está cansado de dizer, falou assim, olha só, papai e mamãe sempre vão errar, mas o papai do céu não. Ele está sempre certo, ele quer o bem. E aí eu acho que esse é um outro ponto que eu acho que é interessante da gente trazer, essa nossa percepção de que se eu buscar Deus em primeiro lugar, ele não vai me dar aquilo que eu desejo, né? No fundo, esse é o pecado original, né? É aquele medo de, se eu confiar em Deus, ele vai me dar uma vida de miséria e sofrimento, né? Assim. E a gente esquece que ele é um bom pai, que se alegra. A gente experimenta a gente experimenta um pouco disso. A gente olha para os nossos filhos. E é claro que a gente não vai dar tudo o que eles querem, porque eles não sabem o que eles querem, essa é a verdade, né? Exatamente. Mas a gente quer vê-los felizes, a gente se alegra em dar para eles aquilo que eles desejam, contanto que aquilo faça bem para eles, né? Então, o quanto a gente também precisa resgatar essa figura de boa paternidade de Deus, entendendo que ele é um bom pai, que dá boas coisas para os seus filhos e que se alegra em dar, né? E por isso a gente pode, inclusive, desfrutar das coisas boas que ele nos dá, sabendo que foi ele que nos deu, né? O seu questionamento, né? Como que eu posso amar a Deus acima de todas as coisas, Deus que eu não vejo, e amar mais do que essa criança que eu tô vendo aqui, que saiu de mim, que assim, eu dou minha vida por ele, né? E uma das coisas que eu ouvi uma pessoa falando que para mim fez toda a diferença, que me fez eu, né, fazer as pazes com essa questão, é que quando eu reconheço justamente que essa criança é do Senhor, quando eu estou amando essa criança, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor pelo outro é a minha manifestação do amor a Deus. O Deus que a criou. E que deu toda essa perfeição e que me presenteou com isso. Né? Então, como é bom a gente poder, de fato, né, encontrar Deus nos nossos relacionamentos, encontrar Deus no meio do caos, né, com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Esses dias eu tava falando isso, a gente tava no carro e a gente tava conversando e aí o Joaquim tava questionando alguma coisa e eu falei, meu filho, entenda uma coisa, Deus é perfeito. E aí o Joaquim, daquele jeito dele, perfeito. Eu falei, é exatamente. Esse perfeito de, como foi o dia hoje? Perfeito. Nada saiu do lugar, sabe? Você é um aluno perfeito? Perfeito. Não é esse perfeito. Deus é perfeito no sentido de eu olhar para você e falar assim, Joaquim, hoje você não vai para aula. Hoje a gente vai para o zoológico, que ele ama. Hoje a gente vai fazer uma festa do pijama. O que você vai falar para mim? Perfeito! É esse perfeito que Deus é. Ele não é o perfeito de perfeito, ele é perfeito. Não, ele não é esse perfeito. Ele é o perfeito que a gente olha e que a gente está entusiasmado e que a gente fala, ele é perfeito. Porque a gente esquece um pouco da distorção das palavras, né? E que as crianças hoje estão muito espertas e elas têm muitas informações. Muitas. E aqui em casa a gente fala muito isso. E eu falo essa importância de você ter essa experiência, porque não adianta, assim, na nossa vida sempre vai se levantar alguém para desmentir tudo que a gente já viveu com Cristo e tudo que ele representa para nós, para nossa família, para todos os ensinamentos que ele traz e que ele vem. E é sempre, é na nossa vida, na vida daqueles que não seguem a Cristo. E vai ser sempre isso. E assim, no livro ele fala muito isso. Ele estava falando dos 3 homens que entraram na fornalha e ele fala o que aconteceu ali, né? Nabucodonosor, ele dá uma segunda chance, tipo, olha, você tem certeza? O Deus de vocês vai livrar vocês disso. Então, vocês têm certeza? E eles
eles não abrem mão dos seus princípios. E o quanto a gente vê hoje em dia isso, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu comecei os meus estudos com Josué. E eu falo sempre pro Fih que uma coisa que me chamou muita atenção é que na história de Josué inteira, a única parte que ele faz uma aliança e que dá errado é a parte que ele não consulta a Deus. E a parte que ele faz aliança com dois caras que vêm falar com ele, não sei se são dois, mas enfim, que estavam mentindo pra ele. E eu falo pro Fih, se fosse a gente ia falar, não vale a aliança, o cara mentiu, pô. Não vale. Já ia tirar o nosso. E ele olha e fala, o que sai da minha boca é para honrar o Senhor. Então, se eu falei sim, e se eu fiz a aliança, mesmo sem consultá-lo, eu vou cumprir a minha aliança até o fim. Eu falo, acho que eu preciso aprender umas coisas. Porque eu falo pro Fih, a primeira coisa que a gente ia fazer, ele mentiu. Não tá valendo porque ele mentiu primeiro, então a aliança começou por uma mentira não é de Deus. Aí a gente já começa a botar, e aí então não vale. Pronto, não vale. E quando você vê Josué falando, não, eu dei a minha palavra e eu sigo ao Deus. E da minha boca sai, tudo que sai é baixo seu sim, seu não. Então, se saiu da minha boca, é aliança e vai permanecer. E aí você fala, uau, sabe? Então, a gente fala muito isso com as crianças, porque eu sempre tive aquele negócio, promete, eu sempre tive isso. E às vezes os nossos filhos falam, eu hoje não falo mais, mas eles falam, promete. Aí o Felipe fala, basta o seu sim e o seu não. Aí eles, tá bom. Então, às vezes é lógico, o Joaquim já me questionou, mamãe, mas você falou assim e não aconteceu. Sim, porque às vezes acontecem circunstâncias que não deixam a gente cumprir coisas que a gente falou. Eu não falei sim porque eu queria enganar você, mas aconteceram coisas no decorrer do nosso dia que infelizmente não deu para a mamãe cumprir a palavra dela. Mas isso não quer dizer que eu não tenho palavra, que eu não queria cumprir. Aí eles ficam, tá? Então eu acho que é também eu acho que é demonstrar para eles que nós somos falhos, né? O Deus que a gente segue e que é o nosso Pai, ele não é falho. Ele, assim, ele, muito pelo contrário, ele modifica as nossas falhas. Então, eu acho que é mostrar para eles que é isso, assim, eu nunca tive dificuldade em pedir perdão para os meus filhos. É lógico que, assim, eu entrei na psicóloga e eu tive algumas coisas que ela me mostrou que eu nunca ia imaginar. E eu tenho certeza que ela é instrumento de Deus na minha vida, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa mesmo entender que o quanto Deus nos mostra, né? O quanto Deus, ele nos mostra a educação, ele nos mostra como fazer. É muito lindo ver isso. Eu acho o mais incrível de Deus é que quando a gente entende que ele governa a nossa vida, fazer para que a gente possa fazer com perfeição. Então, assim, a gente sempre brinca aqui em casa, a gente pede sabedoria. Porque se pedir paciência, ele vai dar oportunidade para você ser paciente. Aí eu falo, não vou nem pedir paciência, eu pedi sabedoria, que se ele me der oportunidade, eu vou ser uma, né, sabedoria. Então, eu sou uma pessoa sábia. Então, ele sempre brinca isso. O Felipe fala, para de pedir mansidão, hein? Fica brincando comigo. Mas a gente crê muito nisso. Se você pede, ele te dá a oportunidade, né, de exercer aquilo que ele está te capacitando. Então... E o quanto a gente pode viver nessa vida sem ansiedade, lembrando justamente disso, que ele vai prover aquilo que a gente precisa. E aqui eu não estou falando financeiramente só, né? Mas ele vai prover a sabedoria necessária, ele vai prover a mansidão, ele vai prover o que a gente precisa para enfrentar o que vier. E aí, quando a gente anda crendo nisso, e acessando isso, porque muitas vezes a gente não tem, por quê? Porque a gente não pede. Sim. E aí, de novo, a gente às vezes pega esse texto e pensa só na questão material, né? Não, a gente não tem paciência porque a gente não pede. Porque está, né, acessível, porque a gente está desconectado da fonte, né? Então, a gente andar com essa certeza de que o Senhor vai prover. E o Senhor está desenvolvendo. E assim,
não é um passe de mágica, exatamente o que você falou, né? Assim, não é uma coisa assim, ele vai me dar sabedoria num passe de mágica para eu ser muito, muito, né, assim, sábio da noite pro dia. Não, ele vai deixar que a gente desenvolva a sabedoria, que a gente desenvolva a forma da gente pensar de uma maneira sábia. Isso vai envolver errar e admitir que errou, e pedir perdão, e repensar e tudo mais, porque é tudo um processo, né? Mas quando a gente crê que justamente ele está governando, ele está nos guiando, e que se ele deu esses filhos, e aí eu acho que isso é chave também, se ele deu esses filhos pra gente, ele também deu a capacidade de criá-los. Exatamente, eu sempre falo isso. E eu sempre Se ele lembro deu, isso. ele também deu, ele deu o pacote completo, sabe? E eu E a acho que gente pode acessar isso. uma coisa muito linda também que o Luciano fala é que se a gente está passando pelo fogo, por que que o ouro passa pelo fogo, né? Para tirar as impurezas. Então, se a gente está passando, é para tirar as nossas impurezas. Então, Sim. é muito lindo ver isso. Às vezes a gente está passando pelo fogo com os nossos filhos, sabe? A gente está passando por um momento de caos, mas a gente está passando por aquilo para que a gente melhore, né? Para que a gente, eu acho que para que a gente entenda também que ele tá do nosso lado em todos os momentos, sabe? Nos capacitando, nos renovando, nos dando força. E eu acho muito lindo isso, sabe? Eu acho muito lindo o quanto é, ontem mesmo a gente está passando por um momento de entregar e esperar em Deus algumas respostas. E é muito difícil, não é fácil. E Deus tem o tempo dele. E eu sei que o tempo dele, às vezes, é pra gente entender algumas coisas também. E ontem eu tava, cara, totalmente murcha. Eu tava assim, pra quê, sabe? Minha mãe tá aqui, minha sogra tá aqui, Celinha tá aqui me ajudando. E aí eu falei, cara, tô aqui meio de boa, sabe? E aí? E aí, sabe? E a vida? E eu tava meio desanimada mesmo. E aí hoje, foi ontem, eu resolvi escutar uma pregação do Luciano Subirá. E, cara, ele falou uma coisa, de que vou resumir, ele encontrou dois amigos cristãos, um em cada momento, e um tava com um problema enorme e falou, sei como é que vai ser, desanimado, a fé não existe mais, aquela coisa assim, não sei o quê. Ele fala que ele saiu daquele encontro precisando de oração. E ele fala que encontrou um outro amigo que estava com um problema horrível. E ele falou, e aí, como é que você tá? E ele, só do falar, ele falou, cara, e aí, conseguiu resolver aquele teu problema? Ele, não, mas Deus está na frente, já mudou, ele é rei dos reis, ele é vencedor, é nisso que tem que se focar, é foco no céu. E ele falou, gente, como a gente quer viver, sabe? Então é claro que a gente vai ter dias de desânimo. É claro, ele fala isso, no mundo terás aflições, mas tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então eu falo muito isso pro Fih, às vezes a gente se agarra nesse primeiro trecho, sabe? E esquece do resto. A gente vai ter batalha, até porque ele fala que somos vencedores. E a gente vai ter batalha. A gente tá nesse mundo e a gente vai ter batalha. Mas a batalha, o que acontecia com... Se você pensar em dois exércitos que batalhavam, a batalha, ela juntava o povo, ela saía fortalecida. Então, se você está passando por uma batalha, por alguma coisa, você sai fortalecido daquilo. Não tem jeito, você sai. E isso para os seus filhos, assim, eu acho que une a família, sabe? Eu acho que hoje eu vejo muito tudo como um ponto de vista. É claro que tem dias que eu acordo e falo, não quero. Sabe? É claro que tem dias que você não tá, olha pro céu, Deus vai à frente, aí você canta aquela música, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Mas assim, tem coisas que a gente precisa, aí vem a disciplina espiritual, né? Cara, bota um louvor, lembra aquela palavra, aquele versículo que te dá ânimo e medita naquilo, tenha um bom ânimo, alegrem-se na esperança. Então, assim, o futuro, o único que consegue ver o nosso futuro é o Senhor. Então, eu acho que é de uma forma ou de outra também a gente ter um olhar de que a nossa provisão vem do céu.
sabe? É de olhar e falar, Senhor, hoje tá difícil e me capacita, porque eu tenho 3 filhos, sabe? Por mais que eu tenha muita gente aqui em casa, graças a Deus por isso, eu quero ser mãe, porque o Senhor me deu eles. Então, é olhar aquilo, assim, essa semana o Vicente, ele começou, que é o nosso mais novo, ele começou quando você vai fazer alguma coisa que ele não quer, ele começa, não, não, e ele fica muito mal-humorado. E aí eu vim botar ele pra dormir hoje de tarde e ele, não, não, porque ele não queria vir dormir. Imagina, estão os primos, os irmãos, todo mundo aqui, por que que ele tem que dormir? E ele, não, não, e ele enfesou de uma forma. E ele virou as costas pra mim. E eu peguei ele, naquele momento eu olhei e falei, filho, como eu quero te pegar no colo. E aí eu peguei ele com carinho, com amor, fui dando beijo. Primeiro ele não queria meu beijo, não queria sentar no meu colo, não. E às vezes, assim, cada vez que eu vejo os meus filhos fazendo isso, às vezes eu penso, eu também sou assim às vezes com Deus. Sim. Às vezes ele quer me mostrar algo melhor, um caminho melhor, uma coisa melhor do que o meu, porque às vezes eu tenho muito isso, de ensinar a Deus como fazer. Não sei se você tem, mas às vezes eu falo, Senhor, vai por esse caminho que eu acho que é melhor. Mas, e ao mesmo tempo, ele é igual a mim com os meus filhos. Filha, vem, filha, fica calma. E ele vai falando, ele vai aconchegando, ele vai acalentando, ele vai abraçando. E quando a gente vê, a gente tá vivendo algo muito melhor do que a gente imaginou. Então, acho que é muito isso também, Lu, assim, de nos cercar. Assim, quando eu comecei a falar de você, eu acho que hoje a gente tem que se cercar de pessoas que nos influenciam positivamente, porque a gente já tem muita coisa que nos botam para baixo, que nos fazem comparar, que nos fazem olhar e falar, poxa, aquela pessoa tá vivendo aquilo e eu aqui, esperando de Deus uma resposta. Então, assim, a gente tá num mundo de muita comparação. A gente tá num mundo de que se a gente já tá desanimada, a gente vai piorar 10 vezes mais a cada dia se a gente for abrir o Instagram. Então é uma coisa assim, tem muita gente boa influenciando com boas coisas aqui, sabe? Você é uma que eu amo seguir, a família, o Paulo, o Luciano Subirá, a Kelly, que é a esposa dele, a Fernanda, não sei se você conhece, que escreveu As Quatro Estações. Cara, são pessoas assim que você olha, a pastora Thalita Pereira, o pastor Arthur, que é o marido dela, você olha e você fala, amém, porque eu sigo essas pessoas, sabe? Então são pessoas que te dão ânimo, sabe? Que mudam o seu jeito de olhar. Então eu acho que a gente também precisa se cercar de pessoas assim, né? Que nos fazem olhar com um ponto de vista de que nem tudo são flores. Nem tudo são mas flores. O Senhor mas o Senhor está presente, exatamente, né? A todo tempo. Eu falo isso com o filho, Deus é bom a todo tempo. E é isso. Mesmo quando a gente não está vendo a bondade dele, né? Eu acho que essa é a grande questão. Viver pela fé é isso, a gente entender que justamente no mundo tereis aflições, mas eu escolho viver sabendo que mesmo em meio à aflição o Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua presente, o Senhor continua dando o sustento necessário, né? E que todas as coisas vão cooperar para o bem, que é ter Cristo formado em nós. Amém. Né? Jesus está sendo formado em nós, o reino está sendo manifestado. Amém. E eu acho que é essencial isso que você falou, Mari, assim, a gente guardar a nossa mente e o nosso coração, né? A gente ter essa vigilância, né? Vigiar e orar, esteja desperto, Ele fala, né? Não deixa que qualquer pensamento faça morada no seu coração, na sua mente, né? Mas passe esses pensamentos, esses sentimentos pelo filtro do Senhor, né? E eu acho que não tem problema a gente ter os dias de desânimo, isso que você falou, a gente tem, parte. Todos nós temos, faz parte de viver do lado de cada eternidade, né? Mas nos dias de desânimo, mesmo que a gente ainda não sinta o ânimo voltar, eu acho que a gente pode escolher permanecer fiel, né? Que eu não tô com vontade, mas eu vou mesmo assim, porque eu tenho uma aliança,
né? Amém. O meu propósito é esse e eu vou seguir esse propósito mesmo que a minha vontade esteja querendo que eu faça outra coisa. É o que ele fala E também, depois né? ela vem, né? Eu tava falando com o Fih isso, não viver sobre as circunstâncias, né? Viver sobre aquele que não muda, sobre aquele que é Uhum. fiel a todo tempo, sobre aquele que não vai mudar, independente da nossa atitude. Então é não viver sobre as circunstâncias, que é muito difícil. A gente vê um mundo hoje de circunstâncias. Então é muito Sim. difícil a gente se firmar nas promessas do Senhor, né? E ter essa Uhum. esperança, esse Uhum. foco, esse olhar. É. E sabe uma outra coisa que eu acho que, com relação especificamente à maternidade, a gente precisa sempre nos recordar, né, do quão glorioso é esse trabalho. Muito. Esse é o trabalho mais glorioso de todos, né? A gente não tem dimensão da glória que esse trabalho tem, porque a gente está num mundo corrompido pelo pecado, que não glorifica essa função da forma como deveria glorificar, né? E às vezes eu vejo muitas mães sentindo, não, quando você, né, quando você pergunta, e aí, e você, quem é você, né? E aí fala, eu sou só mãe. Não, não é só mãe, peraí, É, você é mãe, né? E, e tudo que você faz, os mínimos sacrifícios diários que você faz são no altar do Senhor. São ofertas de aroma agradável ao Pai. A fralda trocada, a comida feita, a, a bronca dada, né? A disciplina, né? A correção que você dá para o caminho. Não, sim. filho, não faz dessa maneira. Tudo isso é oferta, é adoração, né? São atos de devoção ao Senhor. E eu acho isso muito forte mesmo, a gente viver com essa dimensão que você falou, de lá na frente, quando a gente se encontrar com o Pai, é claro que assim, ele não vai condicionar a nossa entrada no Não, céu por claro nada que que a gente não. tenha feito, mas ele vai, tipo assim, pensando em qual foi o Eu nosso acho, propósito, né? Ele vai falar assim, você cuidou bem de quem eu te dei, né? exatamente. Eu acho que é da gente olhar mesmo e porque às vezes, muitas vezes o que a gente faz com os nossos filhos é muito o que a gente está passando, né? Então, volta às circunstâncias. E assim, eles não têm culpa do que a gente está passando, eles sequer sabem o que a gente está passando. Então, é da gente pedir também esse olhar misericordioso, sabe, para Deus, porque, nossa, quando eu paro assim para pensar, eles são tão preciosos, sabe? A gente tem um trabalho tão importante de ter o privilégio mesmo de estar passando tudo que a gente vive para eles. Então, se a gente não vive essa esperança em Cristo, esse amor em Cristo, o que eles vão ter de nós? Eu sempre falo isso pro Fih, assim, eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, Mariana é bênção, né? Eu não quero isso, eu quero que os meus filhos olhem uns para os outros e falem, nossa, mamãe é benção lá em casa. Eu quero isso. Eu sempre brinco isso com o Fih, Perfeito. porque eu acho que eles são os Uhum. maiores exemplos, assim, da nossa caminhada com Cristo, né? Eu creio muito Uhum. nisso. É lógico que, às vezes, quando eles crescem, a gente não tem muito o que falar, o que fazer. O que a gente tem é a oração. Não tem jeito, Sim. ainda mais nesse mundo que a Uhum. gente vive. Mas enquanto eles Uhum. estão debaixo das nossas asas, né? Assim como a gente está debaixo das asas do Pai, eu sempre penso nisso, assim, às vezes sai um grito e eu falo, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E às vezes acontece, É. em meias Uhum. circunstâncias acontece, mas é você olhar e Uhum. falar, Senhor, perdão, É. perdão, me capacita a segurar, bota a minha língua no céu da boca quando der essa vontade de gritar. Porque dá, não vou falar que Uhum. não dá, não vou falar que é fácil, dá.
Às vezes a gente está passando por coisas que eles nem sonham e que sei lá, se um bichinho de pelúcia como esse aqui que tá me olhando, nem é de pelúcia, estiver te olhando, você vai querer arremessar, porque ele tá me olhando. Tem dias que é assim, mas eles não têm culpa. Então eu acho que o maternar com a vida espiritual, Lu, ela é muito lindo a gente ver. Oi, gente, a live caiu. E vou recomeçar agora só pra gente finalizar com a Mari, dar os últimos recados e a gente orar, que a gente sempre gosta de orar no final da live, né? Desculpa, viu, minha gente, pelos imprevistos técnicos de hoje, né? Deixa eu chamar a Mari de volta. Vamos lá, o papo tava tão bom. Tomara que tenha salvo. Não sei se ela vai ficar salva. Espero que sim. Vou convidar a Mari de novo. Oi, Mari. Caiu nossa live. Minha mãe entrou aqui, ela acho que travou. Pois é. Eu só espero que tenha ficado salva. Vamos ver, tomara. Porque caiu do nada. Mas pra gente finalizar pra gente finalizar, Mari, eu sempre gosto que a convidada ore. Pelo motivo, né, do tema da live, sobre o nosso maternar, que a gente possa continuar nutrindo a nossa vida espiritual e que essa nutrição transborde para os nossos filhos, né? Você ora, por favor? Claro. Pai amado, a gente te agradece pelo privilégio de poder ser seu filho, Senhor. A gente te pede agora, Pai, que o Senhor possa nos capacitar como mães, para que a gente possa estar cuidando da esperança aqui na terra, Senhor. É tão bom, Senhor, ser mãe, esse privilégio. E a gente te agradece por isso. A gente te agradece porque você renova as nossas vidas a cada manhã e a gente vê isso. A gente te agradece porque a gente consegue entender um pouquinho que foi a sua vida de tanto se entregar ao povo, Pai, tendo filho, porque é que a gente filhos e dedicando a nossa vida aos pequeninos. Então a gente te agradece porque a gente ama eles, Senhor, de todo o nosso coração. E por mais que eles façam qualquer coisa, deixem escritas, continua amando eles. E assim a gente pode ter um pouco do seu amor conosco. Então a gente te agradece por isso. A gente agradece por esse privilégio, Pai, de poder desfrutar do amor e de poder sentir um pouco do seu amor com ele. Obrigada, Pai. Continua nos capacitando, Senhor, para que possa ser o Senhor deseja para os nossos filhos. Para que a gente possa ter, Senhor, está dando oportunidade da gente conversar, guiar as nossas conversas, ensinamentos, e que a gente possa cada vez mais te escutar, Senhor, e guiá-los pelos caminhos. Obrigada por quantos ensinamentos, Senhor, que o Senhor continue usando, Senhor, que edifica o seu lar, Senhor. A gente te agradece por esse exemplo que ela é de filha tua. Pela vida dela, pela vida de todas as mulheres. A gente te agradece. Em nome de Jesus, o restinho desse dia e as nossas vidas. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Mari. Obrigada, viu, por tanta sabedoria derramada. Obrigada por nos presentear com seu testemunho, com tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Que a bênção dele esteja sobre vocês também, que ele continue dando sabedoria e paciência nesse processo de decisão e de espera que vocês estão vivendo, viu? Um beijo, bom restante de sexta para você. Um beijo, galera.
Obrigada por acompanhar a gente e até a próxima.